Para muitos, é o livro mais estranho da Bíblia. Um profeta que vê criaturas com 4 faces, rodas dentro de rodas, girando com fogo. Um vale de ossos secos que ganham vida. É bizarro, é inquietante. E, no entanto, é exatamente o que o povo precisava naquela época. E é exatamente o que nós precisamos agora. O livro de Ezequiel foi escrito no exílio, quando o povo pensava que Deus os havia abandonado. Fique até o final, para ver como as visões de Ezequiel provam que Deus nunca está preso, nunca está ausente, e que sua glória é maior do que qualquer ruína em sua vida. As visões começam em um lugar que ninguém esperava. Não em Jerusalém, nem no templo. Elas começaram no exílio, longe, junto ao rio Quebar, na Babilônia, no que hoje conhecemos como Iraque. Foi lá, em uma terra estrangeira, que Ezequiel viu os céus se abrirem. Para entender Ezequiel, você precisa primeiro sentir o peso do exílio. Jerusalém, a cidade santa, havia sido esmagada. O templo, a própria casa de Deus, saqueado e queimado. Famílias foram arrastadas em correntes por centenas de quilômetros para viverem como cativas sob o domínio de Nabucodonosor. Imagine perder sua casa, seu país, sua igreja e sua liberdade, tudo de uma vez. Entre esses exilados estava um jovem sacerdote chamado Ezequiel. Ele havia sido treinado para o serviço no templo, mas agora o templo se fora. Seu chamado, seu propósito, sua identidade como sacerdote, tudo parecia inútil. O que é um sacerdote sem um templo? Foi exatamente nesse momento que Deus falou. No 5º ano do cativeiro, Ezequiel teve visões de Deus. Foi chocante, porque em suas mentes a presença de Deus estava ligada a Jerusalém. Se o templo se foi, certamente Deus os havia abandonado. Mas Deus estava mostrando algo novo. Sua glória não estava limitada a um edifício. Ele estava em todos os lugares, até mesmo na Babilônia. E então Ezequiel vê o céu se abrir. Uma nuvem de tempestade vem do norte, reluzindo com fogo. Criaturas viventes aparecem, seres estranhos e radiantes, com 4 faces e asas que soam como águas impetuosas. Rodas dentro de rodas, cobertas de olhos, girando com poder. E acima de tudo, um trono. E no trono, alguém cuja glória brilhava como fogo e luz. Deus não estava derrotado. Deus não estava ausente. Deus havia seguido seu povo para o exílio. Ele era o Senhor de todas as nações, presente até no coração da Babilônia. Essa foi a vocação de Ezequiel. Deus lhe disse: Filho do homem, eu o envio aos israelitas, a uma nação rebelde. Quer ouçam ou deixem de ouvir, saberão que um profeta esteve entre eles. Deus o advertiu desde o início. O povo era teimoso. Seus corações eram duros. Eles poderiam ignorá-lo, zombar dele. Mas seu trabalho não era ganhar popularidade. Era ser fiel. Ser um vigia na muralha, soando o alarme, quer alguém ouvisse ou não. Pense no que isso significa. Deus não esperou que seu povo voltasse para ele. Ele os encontrou onde estavam, derrotados, deslocados e afogados em vergonha. Ele levantou um profeta bem ali, nos campos de refugiados da Babilônia. Esse é o coração da história de Ezequiel. Deus entra no exílio. Ele entra no desespero. O campo de refugiados estava silencioso. O templo em Jerusalém era uma lembrança distante, queimado, profanado. O Deus deles, pensavam, havia ficado para trás nos escombros. Mas foi então que aconteceu. Ezequiel, o jovem sacerdote, ergueu os olhos e os céus se rasgaram. Do fogo saíram 4 criaturas viventes, cada uma diferente de tudo que a terra já vira. Tinham asas que trovejavam como águas impetuosas, faces apontando em todas as direções. Homem, leão, boi, águia. Ao lado de cada criatura havia uma roda. Rodas dentro de rodas, capazes de se mover em qualquer direção sem virar. E essas rodas estavam cobertas de olhos. Acima deles havia uma vasta expansão, brilhando como cristal. E acima da expansão, em um trono de safira, havia uma figura que brilhava como fogo e metal incandescente, cercada por um esplendor como o de um arco-íris. E Ezequiel soube, esta era a glória do próprio Senhor. E ele caiu com o rosto em terra. Por que essa visão foi tão chocante?
porque para os israelitas a glória de Deus estava ligada ao templo. Mas aqui nos rios da Babilônia, Deus se mostrou em um trono móvel. A mensagem era clara e aterrorizante. Deus não estava preso em Jerusalém. Seu trono tinha rodas. Sua glória enchia os céus e a terra. Isso também era um aviso. Se a glória de Deus não estava trancada em um edifício, então o exílio não era uma fuga dele. Seu julgamento alcançava a Babilônia tanto quanto Jerusalém. Ele era o Senhor de toda a criação. O chamado de Ezequiel era pesado. Deus disse: Filho do homem, eu o envio aos israelitas, uma nação rebelde. Diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor. E quer ouçam ou deixem de ouvir, saberão que um profeta esteve entre eles. Não era uma comissão glamourosa. Era uma missão que certamente partiria seu coração. Deus lhe deu uma imagem, um vigia na muralha. O trabalho do vigia não era lutar contra o inimigo, mas soar o alarme. Se ele visse um exército se aproximando, deveria tocar a trombeta. Se falhasse, o sangue do povo estaria em suas mãos. Mas se ele avisasse, mesmo que o povo se recusasse a ouvir, o vigia estava inocente. Foi isso que Deus fez de Ezequiel, um vigia espiritual. E o custo desse chamado foi alto. A própria vida de Ezequiel seria marcada pela dor. Ele teria que representar sinais estranhos. Perderia o que mais amava. Carregaria o peso da rejeição do povo. E ainda assim ele tinha que fazer isso. Por quê? Porque o silêncio não era uma opção. A resistência que Ezequiel enfrentou é a mesma que a verdade enfrenta hoje. As pessoas amam o conforto mais do que a convicção. E quando uma voz se levanta para confrontá-las, muitas vezes a silenciam ou zombam dela. A tarefa de Ezequiel era permanecer firme de qualquer maneira. Porque a medida de um profeta não está nos aplausos, mas na fidelidade. Deus disse a ele: não tenha medo deles nem de suas palavras. Não tenha medo, embora sarças e espinhos o cerquem e você viva entre escorpiões. Isso é coragem, a decisão de obedecer a Deus mesmo quando o medo te cerca. O mundo ainda precisa de vigias. Pessoas dispostas a falar a verdade quando as mentiras são mais altas. Deus não parou nas palavras. Ele transformou seu profeta em uma mensagem viva. Seu próprio corpo se tornou um sermão. Primeiro, Deus mandou Ezequiel construir um modelo de Jerusalém com tijolos de barro e cercá-la com rampas de brinquedo. Era uma profecia em ação, mostrando que a Babilônia cercaria e esmagaria Jerusalém. Então veio a ordem que testou o corpo de Ezequiel. Ele deveria deitar-se sobre o lado esquerdo por 390 dias, para carregar o pecado de Israel, e depois, sobre o lado direito por mais 40 dias, para carregar o pecado de Judá. Seu corpo gritava a mensagem: seu pecado é pesado. O julgamento está chegando. Deus também lhe disse para racionar sua comida, pão assado sobre fogo, e o combustível para o fogo, esterco humano. Ezequiel clamou horrorizado, e Deus permitiu que ele usasse esterco de vaca. A mensagem permaneceu. Era assim que seria a fome durante o cerco. Os sinais se tornaram mais intensos. Ezequiel raspou a cabeça e a barba com uma espada, algo impensável para um sacerdote. Ele dividiu o cabelo em 3 partes, uma queimada no fogo, outra golpeada com a espada e a terceira espalhada ao vento. Cada fio representava o povo de Jerusalém, queimado pela fome, abatido na guerra ou disperso no exílio. Por que Deus usou métodos tão chocantes? Porque o coração do povo havia se tornado insensível. Eles já tinham ouvido palavras de profetas e as ignorado. Então Deus rasgou a apatia deles. Ele transformou seu profeta em um espetáculo, um enigma vivo, do qual não podiam escapar. Ainda assim, mesmo nesses atos severos, havia misericórdia. Porque um aviso é misericórdia. Deus poderia ter ficado em silêncio, mas em vez disso, ele levantou um homem disposto a sofrer para que o povo tivesse mais uma chance de se arrepender. Isso é amor. Amor que grita quando os sussurros são ignorados.
Em uma visão que cortaria mais fundo que todas as outras, Ezequiel viu algo que nenhum israelita jamais quis acreditar que pudesse acontecer. Ele viu a glória de Deus partir. Por séculos, o templo em Jerusalém foi o centro da identidade de Israel, o lugar onde o céu tocava a terra. Mas a visão de Ezequiel despedaçou suas ilusões. Ele foi levado em espírito a Jerusalém e o que viu lá dentro foi horrível. Ídolos em câmaras secretas. Líderes de Israel se curvando a deuses falsos. Mulheres chorando por divindades pagãs. O lugar santo havia se tornado um teatro de idolatria. E então a glória se moveu. Ezequiel a viu, passo a passo, levantar-se do santuário interior, mover-se para a entrada do templo, hesitando, como se relutante em partir. Finalmente, ela subiu sobre a cidade, foi para o leste, para o Monte das Oliveiras e desapareceu. O impensável havia acontecido. O Senhor havia deixado sua casa. A verdadeira tragédia foi que o povo de Deus havia expulsado sua presença. Eles escolheram ídolos em vez de intimidade. E quando um povo continuamente afasta a Deus, Ele lhes dá o que eles querem, a vida sem Ele. O templo sem sua presença era apenas pedra. A cidade sem sua proteção era apenas escombros à espera. Ainda há esperança escondida aqui. Porque o mesmo Deus que deixou o templo não abandonou seu povo para sempre. Seu trono tinha rodas. Sua glória se moveu para a Babilônia. Mesmo no exílio, Ele estava com eles. Sua partida não foi o fim da história. Foi o começo de uma revelação mais profunda. Ezequiel recebeu outra série de visões, oráculos contra as nações que cercavam Israel, nações que se julgavam intocáveis. As primeiras palavras trovejaram contra Amon, que havia zombado da queda de Israel. Deus declarou que a alegria deles se transformaria em desolação. Em seguida veio Moabe, que havia menosprezado a aliança de Deus com Israel. Seu orgulho seria esmagado. Depois Edom, a nação irmã que se juntou à violência em vez de ajudar. E então veio Tiro, uma joia do mundo antigo, uma fortaleza insular que viu lucro na ruína de Jerusalém. Mas Deus declarou que seu orgulho seria sua queda. Finalmente, Deus falou contra o Egito, o antigo império dos faraós. O Egito havia oferecido falsas promessas de segurança, mas foi impotente. Uma por uma, as nações caíram sob a palavra de Deus. Sua justiça não era local, era global. O Deus que julgou seu próprio povo também julgou as nações ao redor deles. Mas a maior tragédia do povo de Deus não foi a Babilônia ou o exílio. Foram seus líderes. Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Não deveriam os pastores cuidar do rebanho? Em vez de servir, os líderes de Israel haviam explorado. Em vez de proteger, haviam devorado. A resposta de Deus foi feroz e direta. Eu estou contra os pastores. Eu os responsabilizarei pelo meu rebanho. E então Deus fez uma promessa sem igual. Eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e cuidarei delas. Eu as resgatarei de todos os lugares por onde foram dispersas. Deus não prometeu enviar outro rei humano. Ele disse, eu mesmo virei. O Criador do universo desceria ao campo para reunir suas ovelhas com suas próprias mãos. Ele prometeu um pastor como nenhum outro. Um pastor verdadeiro que não exploraria, mas daria a vida pelo rebanho. E é aqui que Ezequiel aponta diretamente para Jesus. Séculos depois, nas colinas da Galileia, um homem se levantou e disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus estava declarando que a promessa havia se cumprido. Deus mesmo havia chegado para reunir seu povo. Nossos ossos se secaram, nossa esperança se foi. Estamos completamente cortados. E então, Ezequiel foi levado pelo Espírito a uma visão que se gravou na história. Ele se viu em um vale, não de colinas verdes, mas um vale cheio de ossos. Ossos humanos, secos, espalhados, sem vida. E então Deus lhe perguntou, filho do homem, poderão estes ossos viver? Ezequiel respondeu com cautela, soberano Senhor, só tu o sabes. E Deus disse, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor.
Farei entrar em vós o fôlego e vivereis. Ezequiel obedeceu, e de repente ouviu-se um som, um barulho de chocalho. Os ossos começaram a se mover, conectando-se uns aos outros. Tendões apareceram, carne cresceu, pele os cobriu. Em instantes, um exército de corpos estava diante dele, mas ainda sem vida. Então Deus disse: profetiza ao fôlego. Vem fôlego dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. E enquanto Ezequiel falava, o fôlego veio. O Espírito de Deus entrou neles, e o exército sem vida se levantou, alto, vivo, respirando forte. O vale de ossos secos havia se tornado um vale de vida. O significado era claro. Deus disse a Ezequiel: estes ossos são o povo de Israel. Eu abrirei os vossos túmulos e vos trarei de volta à terra de Israel. Porei o meu espírito em vós e vivereis. Era uma promessa. O exílio de Israel parecia a morte, mas Deus estava dizendo que a morte não é o fim da história. Ele é o Deus que ressuscita. Fora da restauração, havia outro aviso, uma última grande batalha que abalaria as nações. Foi mostrado a Ezequiel os nomes Gog e Magog, representando poderes dos confins da terra, forças do caos e da violência. Gog comandava exércitos tão vastos que a terra tremia sob sua marcha. Mas o objetivo desta profecia não era assustar, era revelar a verdade sobre o poder de Deus. Diante desse exército esmagador, Israel não levantou uma espada. O próprio Deus lutou a batalha. Ezequiel viu fogo cair do céu. Viu os exércitos serem destruídos não pela força humana, mas pelo julgamento divino. A mensagem era clara: a história é governada por Deus. Gog e Magog se tornaram símbolos de todo o poder que se levanta contra o povo de Deus ao longo da história. E a profecia mostra o mesmo resultado todas as vezes: Deus vence. Esta visão também aponta para o livro do Apocalipse, onde, nas cenas finais, fogo também cai do céu e os inimigos de Deus são destruídos. Ezequiel foi carregado pelo Espírito para uma alta montanha. Ali, diante dele, estava algo novo, um templo. Diferente, maior, mais brilhante, com medidas perfeitas, como se o próprio céu tivesse desenhado as plantas. Esta era a casa de Deus, reconstruída pelo próprio Senhor. E então veio a glória, a mesma que Ezequiel vira partir. O fogo, o esplendor, o trono sobre rodas, agora retornava. Entrou pelo portão leste, enchendo o novo templo com uma luz tão brilhante que Ezequiel caiu com o rosto em terra novamente. A presença de Deus havia voltado. A visão tornou-se ainda maior. De debaixo da soleira deste novo templo, Ezequiel viu água jorrando. A princípio, era um pequeno riacho, mas à medida que ele o seguia, o riacho se aprofundava, até se tornar um rio poderoso que ele não podia atravessar. E por onde este rio passava, a vida seguia. As águas fluíram para o Mar Morto, um lugar onde nada podia viver. E, de repente, as águas salgadas se tornaram doces. Peixes surgiram em abundância. A vida explodiu onde a morte sempre reinara. Este era o rio da vida, fluindo da própria presença de Deus, transformando tudo o que tocava. A visão culminou com uma cidade, uma nova Jerusalém. E foi-lhe dito o seu nome: o Senhor está ali. O nome da cidade foi definido por uma única coisa: a presença de Deus. Ele havia retornado para habitar com seu povo para sempre. Esta visão não é apenas para eles. Ela se estende até nós, porque séculos depois, o apóstolo João ecoaria essas mesmas imagens no livro do Apocalipse. Ele também viu um rio da vida, claro como cristal, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro. A promessa final não são ruas de ouro, mas isto: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E mesmo agora, esse rio flui. Jesus mesmo falou dele quando disse: quem crê em mim, rios de água viva correrão do seu interior. O Espírito de Deus é esse rio, trazendo vida a corações secos. O que Ezequiel viu em visão, nós provamos na realidade através do Espírito que vive em nós.
A história de Ezequiel é sobre julgamento porque o pecado destrói. É sobre exílio porque a rebelião nos afasta de Deus. Mas é também a história de restauração, porque o Senhor é fiel demais para deixar seu povo em ruínas. Este livro não é apenas história, é um espelho. E o mesmo Deus que falou através de Ezequiel fala com você agora. Ele diz: volte-se e viva. Eu lhe darei um coração novo e porei o meu espírito dentro de você. Se esta jornada por Ezequiel não apenas te informou, mas despertou algo dentro de você, ajude-nos a levar esta mensagem a mais pessoas. Apoie este projeto fazendo um Pix de qualquer valor. Sua contribuição nos ajuda a continuar espalhando a palavra. Inscreva-se no canal A Fé Movendo Montanhas. Deixe seu like para nos apoiar e compartilhe este vídeo. Lembre-se, ele ainda está falando. Você ainda é chamado. A história não acabou.